Eu acredito que nem eu, nem quem já me conhece imaginou que eu viria aqui trazer um dia algum assunto tão sério. Mesmo não entendendo muito de política, eu acho que qualquer ser humano consegue raciocinar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo nesse momento, principalmente no Brasil, porque quem mora no Brasil tá sentindo que tá um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais ferrado, talvez, devido a algumas circunstâncias. Eu vou tentar aqui fazer o menos de críticas políticas possíveis. Eu não tô aqui para falar de política, até porque eu não sou uma pessoa que entende muito de política, então eu tenho minha consciência de que não é a minha área de estudo. Eu aprendi o básico para conseguir definir o meu voto com consciência limpa do que eu tô fazendo. Mas não é um dos meus principais objetivos de vida aprender sobre isso. Infelizmente, no atual momento, eu acho que a gente tá falando muito mais do que sobre política, sobre ser direita ou esquerda. A gente tá falando de salvar vidas. E para mim, se você é contra o fato de que a gente tá tentando proteger a vida das milhares de pessoas que ainda vão morrer, talvez isso não seja questão política. Não é questão de ser direita ou esquerda, isso é questão de maldade. Se você acha que tá tudo bem centenas e milhares de pessoas morrerem por dia, desculpa, mas isso é problema de caráter, isso não é posicionamento político. Isso é uma questão de ter discernimento, de tipo assim, o que você é? Você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa ruim? E se você é uma pessoa boa, eu espero que você esteja pensando no mínimo, bom, eu não quero que ninguém na minha família morra, imagina o sofrimento que outras famílias estão passando, logo vou fazer minha parte para que o mínimo de pessoas possível seja contaminado por esse vírus que está matando centenas e milhares de pessoas por dia. Então, deu pra perceber que eu fico um pouquinho revoltada falando desse assunto, né? Um pouquinho mais séria do que eu costumo falar nos meus vídeos, que meus vídeos são sempre fofinhos e inspiradores e meiguinhos do jeito que eu gosto de ser, mas como eu criei esse canal de comunicação pra falar sobre um pouco do que eu penso, do que eu sinto, não tinha como não vir aqui falar sobre isso, porque tem tanta coisa me indignando no mundo que a gente tá vivendo atualmente que eu falei, eu não posso ficar calada. Eu não quero falar pra você que direita ou esquerda tá errado, que ou sua vida é, ou você é PT ou você é Bolsonaro. Não tem nada disso. A gente tá falando aqui de salvar vidas. Quem sabe o que tem que fazer são os médicos, os especialistas, a Organização Mundial da Saúde. São essas pessoas que você tem que seguir. Infelizmente, o nosso presidente, ele não é médico. Ele não pode falar pra você o que é melhor agora, o medicamento que é melhor agora. Como que ele vai falar isso se ele não é médico? É impossível. Sabe, é uma coisa muito básica. Eu não sou médica, eu tenho consciência que eu sou péssima, sempre fui péssima em biologia, ciência sempre foi meu ponto assim mais fraco. E eu tenho consciência que eu não sei sobre esse assunto. Então, se você também tem consciência, espero que você tenha, que você não sabe sobre esse assunto, vamos ouvir quem sabe, entende? E tem gente falando, tem médicos que falam que isso não é nada. Esse médico tá lá lidando de frente com a situação, com as pessoas que estão com o vírus, que estão realmente correndo perigo, que estão internados na UTI? É isso que você tem que se perguntar. Não é qualquer médico que você tem que escutar. Sabe, tem médicos que já morreram e que falaram da gravidade e ninguém deu bola lá no começo do vírus. Então vamos lá para os princípios básicos, e porque eu acho que isso que a gente está vivendo não tem a ver com política, tem a ver, primeiro, uma questão de matemática lógica bem simples, que eu acho que qualquer ser humano consegue fazer. E segundo, empatia, ter empatia por outras pessoas. Vamos lá esses dois pontos, então. Primeiramente, a questão da lógica. Quando você pensa que eu tô querendo dizer todo mundo mesmo, eu também quero voltar à minha rotina normal. Tô sentindo falta de coisas que eu nem sabia que fazia falta na minha vida. Eu sou uma pessoa totalmente de casa, então eu pensei que quarentena pra mim ia ser moleza, ficar em casa, eu adoro ficar em casa, mas eu descobri que eu gosto de sair também. E quando eu tiver a oportunidade de fazer isso, agora eu vou fazer muito mais. Então, todo mundo quer sair de casa. Você quer sair de casa, eu quero sair de casa. Todo mundo quer. Quem que gosta de ficar trancado, se sente preso, se sentir numa jaula? Só que acontece o seguinte, e é aí que entra a matemática lógica bem simples.
Se todo mundo ficar em casa, ou pelo menos todo mundo que puder, e quem não puder tomar os mínimos de cuidado possível, automaticamente a curva de pessoas que estão sendo contaminadas com o vírus vai abaixar. Esse número abaixando, e se Deus quiser chegando no zero um dia, porque isso tem que acontecer um dia, senão a nossa vida nunca vai voltar ao normal. Quando esse número chegar no zero, aí sim a gente vai poder voltar à nossa vida normal. Voltar à nossa vida normal, claro, tomando o mínimo de cuidado possível, a não ser que exista uma vacina, eu não vejo outra forma disso acontecer. Então, a conta matemática que eu quero que você faça é muito simples. Existe uma curva de pessoas que estão ficando doentes e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas estão saindo, não estão tomando cuidado, estão achando que é brincadeira. Enfim, e mesmo que a gente tome todos os cuidados, ainda existe um pequeno risco da gente ficar doente. Mas se todo mundo tomasse cuidado, essa curva ia baixar. A partir do momento que essa curva baixar, a gente consegue começar a pensar em voltar à vida normal. Por mais que você queira voltar ao seu dia a dia normal, você precisa das demais pessoas para voltar à sua vida normal. E você só vai conseguir isso quando diminuir os casos e quando todo mundo entender que a gente tem que agir em prol de um único objetivo, que é diminuir o número de casos. Se a galera não respeitar isso, a gente não vai poder voltar tão logo. Eu tô com medo de não conseguir voltar a sair de casa ainda esse ano. E você tá entendendo a minha preocupação e a minha um pouquinho de revolta com a situação? Porque todo mundo quer sair de casa. Todo mundo. O de direita e o de esquerda. A diferença entre alguns pensamentos é que algumas pessoas têm consciência de que, opa, se eu ficar em casa, eu vou diminuir o risco de contaminação, tanto os meus quanto das pessoas que moram comigo, e ainda vou ajudar para que essa curva baixe mais rápido. E logo, tudo isso acabará mais rápido. Todos nós poderemos voltar à nossa vida normal, que é exatamente o que todo mundo quer. E isso é comprovado matematicamente, cientificamente, que a maior forma de prevenção atualmente é ficar em casa. Mas infelizmente, eu não sei como, ainda tem gente que não entendeu isso. E por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu tô tentando, de repente, vai que eu ajudo alguém. Qual que é o segundo item que eu falei que é importante a gente considerar? A empatia. Empatia, primeiro, pelas pessoas que já perderam alguém na situação que a gente tá hoje, porque a última notícia que eu vi eram 15.600 pessoas. Eu tô gravando esse vídeo no domingo. Se você tem um pouquinho de compaixão no seu coração, você vai se colocar no lugar da família que perdeu esses entes queridos e vai entender que, tipo, opa, e se fosse eu? E se fosse alguém que eu amo? Entendeu? Então é uma coisa muito simples. Ou tem a questão matemática, como eu já disse, e tem a questão de amor ao próximo, que eu acho que, não tô pedindo demais, é uma questão de caráter, sabe? Por isso que eu falo que não é questão política, você não precisa entender de política, você só precisa ter o mínimo de sensibilidade possível. Cara, são 15 mil famílias que perderam alguém, e podia ser a sua, podia ser uma pessoa que você ama. Se você não ama ninguém na sua vida, talvez você seja um psicopata, então eu espero que não tem nenhum psicopata me assistindo agora, né? Porque eu corro sérios riscos. Você entende que é uma questão simples de se colocar no lugar do outro? Pensa se fosse você no lugar da pessoa que perdeu alguém pela Covid-19. Se eu e você, nós queremos que o mundo volte ao normal, a gente precisa fazer o que a ciência está falando. E, infelizmente, o nosso presidente não é médico. Ele não pode falar pra gente o que é melhor ou pior. Ele tá preocupado com a economia. E se você pensa primeiro na economia do que na saúde da sua família e das pessoas que você ama, você tem sérios problemas de caráter. Talvez um pouquinho de ganância. Isso é uma coisa que você precisa repensar. Se você não quer ser essa pessoa que eu tô descrevendo, antes de fechar esse vídeo, repensa as suas prioridades. O que é prioridade para você? A sua família, as pessoas que você ama, ou simplesmente ganhar mais dinheiro? E eu não tô falando que dinheiro não é importante. Pelo contrário, sabe? E eu não tô falando que as pessoas não precisam trabalhar. Eu tô falando sobre tomar todas as medidas possíveis para que a gente acabe logo com esse vírus. Porque se cada um fizer a sua parte,
a gente não tava sofrendo tanto tempo e sem previsão de volta, porque deixa eu dar uma notícia para vocês, a gente não tem previsão de volta. Porque os números só estão aumentando. Quem está falando em sair da quarentena, enquanto os números só estão aumentando e aumentando e aumentando a cada dia, não sei de onde vocês estão tirando isso da sua cabeça. Sabe? E é loucura você querer ir pra academia, por exemplo. Porque você vai, teoricamente, as pessoas iriam pra academia pra melhorar a sua saúde. Mas você nunca esteve em tanto perigo com a sua saúde nesse momento saindo de casa. Se você não entendeu isso ainda, eu não sei em que mundo você vive, tá bom? Porque não é questão de Globo, não é questão de posicionamento político, é o mundo tá vendo, sabe? E as pessoas só percebem isso às vezes quando morre alguém próximo. Tem muita gente que falou, eu era contra o isolamento, mas eu perdi alguém. E depois, enfim, fizeram vídeos emocionantes falando sobre como é importante ficar em casa. Sabe, você vai esperar isso acontecer com você pra você tomar uma atitude decente, se cuidar, sabe? E eu não, de novo, não tô falando pra não saiam de casa, vocês não podem sair pra trabalhar. Meu pai, por exemplo, sai pra trabalhar, mas ele toma todos os cuidados possíveis, de usar máscara, de usar álcool em gel, de lavar a mão. A gente tem todo um ritual de chegar aqui em casa, de deixar o chinelo lá pra ele logo na porta do carro, pra ele não descer com o mesmo calçado pra dentro de casa. Tipo, é umas coisas assim. A gente tá ficando doido? A gente tá ficando doido, mas é a única forma que a gente tem de se proteger, infelizmente. Então a gente tá ficando doido agora pra que essa loucura toda acabe mais rápido, entendeu? Então quanto mais precaução você tiver agora, mais rápido a gente vai passar por tudo isso, mais rápido a gente vai acabar com esse vírus, mais rápido a gente vai poder ter a nossa vida normal que todo mundo quer. De verdade, eu não sei mais o que falar para as pessoas que não estão levando tudo isso a sério. E tem gente falando assim, mas vocês estão colocando medo. Gente, se colocando medo do jeito que a gente tá, a mídia falando tudo, ainda assim tem um monte de gente que não tem consciência da gravidade, imagina se a gente não colocasse medo, sabe? Ia ser, sei lá, quantas vezes pior. Deixa eu repetir uma coisa para você, muito simples. Quanto mais a gente levar isso na brincadeira de que não é nada, é só uma gripezinha, mais gente vai morrer, mais casos vão ter e mais demorada vai ser a nossa vida para uma vida normal, vamos dizer assim. Que nunca mais vai ser a mesma, mas ainda assim vai passar e em algum momento a gente vai voltar. Como a gente está caminhando nesse momento, a gente só vai voltar à nossa vida normal depois que criarem uma vacina. E a vacina já tem vários testes, vários cientistas que acharam possíveis resultados, possíveis soluções e que, enfim, vão fazer essa vacina. Só que essa vacina vai demorar para ser testada, precisa, enfim, até chegar na gente também, porque a gente sabe que esse processo é um pouquinho demorado, assim como demorou para chegar os testes, em alguns lugares ainda não tem os testes, vai demorar para chegar a vacina também. Então, eu não gostaria de depender disso, apesar que hoje em dia, com a despreocupação de grande parte da população sobre esse assunto, infelizmente essa é a única solução. Se você não só se preocupa com você mesmo, de tipo, eu quero sair de casa, então eu vou sair de casa. Se você se preocupa minimamente com o outro, tem um mínimo de empatia e pensa assim, não é só você que quer sair de casa, todo mundo quer. Só que para todo mundo poder sair de casa, tem que fazer essa parte. Você estudou matemática na sua escola, no ensino fundamental, então você consegue fazer esse raciocínio. Se todo mundo fizer a sua parte para controlar a disseminação do vírus, logo o vírus vai diminuir a sua disseminação e logo poderemos voltar à nossa vida normal, como tem países que está acontecendo isso. Infelizmente, a gente não tem previsão porque o brasileiro parece que não sabe fazer conta de matemática básica. Então, eu espero que você que esteja me assistindo saiba fazer conta de matemática básica, lógica. Eu acredito em você, que você consegue raciocinar isso e que a gente junto, todo mundo mesmo junto, consiga fazer mudar essa situação de sempre aumentar os casos. Eu não sou uma grande influenciadora que tem milhões de visualizações nem nada do tipo,
Porém, se eu conseguir mudar a cabeça de uma pessoazinha que seja, eu sinto que eu já tô fazendo a minha parte, sabe? Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. E espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui. Porque eu falei muito e, na minha opinião, eu falei bem claramente. Então, não tem mais o que eu falar. Eu queria finalizar com um print que eu vi um dia desses no Facebook. Era uma publicação do Quebrando o Tabu. Eu vou ler para vocês. Pessoal falando de dívidas, boletos, contas a pagar. Isso tudo é importante? É, mas digo com convicção: você pode ter seu emprego garantido, pode ter dívidas em dia e dinheiro na conta. Se você precisar de um leito de UTI, se você precisar de um ventilador mecânico para sua sobrevivência, e se você contrair a forma mais agressiva da doença e tiver com um quadro clínico de depressão respiratória sem conseguir sequer o atendimento devido ao colapso no sistema de saúde, sinto em dizer que nada valerá ter pago suas contas, ter trabalhado e não ter se poupado. É hora de rever conceitos, é momento de entender que a crise é muito mais que econômica. Então é isso, gente. Se você concorda com essa mensagem, se de repente eu fiz você mudar o pensamento, se você já pensava como eu, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir isso que eu tô falando. Eu não sei se eu falei tudo que eu precisava, eu não sei se falta muita informação, mas eu falei do fundo do meu coração e espero que ajude alguém. É isso, gente.